Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Wallace, de matemática. Então, bora lá, né? Não sei se temos alunos novos, mas caso tenhamos, matemática. Eu sou o professor Wallace. E eu trabalho com as turmas do EJA Fundamental e EJA Médio. Tá legal, galera? Para quem já é antigo, né, me conhece, tá aí. Vamos lá, galera. Eu queria falar com vocês sobre o que eu pretendo abordar esse semestre com vocês. Sei que alguns assuntos aqui já são conhecidos dos alunos antigos, né? Mas eu vou revisá-los. Então, a gente vai falar de conjuntos, tá bom? Os meus alunos antigos já estão mais do que cansados de ouvirem falar de conjuntos, creio eu. Depois que falarmos de conjuntos, a minha ideia é falar sobre relação. Depois de relação, falar sobre função. Depois de função, a gente entra na parte das sequências, tá? Sequências. É onde a gente vai falar de progressão aritmética, né? PA, e progressões geométricas, a gente representa por PG. Caso ainda dê tempo, né? Porque a gente sabe que são conteúdos bem extensos, pretendo falar com vocês sobre matrizes. E por fim, determinantes. Caso dê para falar de tudo isso e ainda nos reste tempo, eu posso fazer uma breve abordagem com vocês sobre números complexos. Bom, a gente pode tentar falar de números complexos, mas creio que se a gente fechar até determinante já está de bom agrado. Tá bom, galera? Então, o nosso tema de hoje vai ser conjuntos, tá? Vou começar a falar brevemente com vocês sobre conjuntos, até mesmo fazendo uma revisão do que já foi dado no semestre passado, tá? Outra coisa que eu quero falar é que eu não vou ficar me prendendo muito a coisas muito específicas de cada assunto, até porque o foco não é esse aqui, né? O foco na EJA, no caso, é que a gente consiga estudar o máximo de assuntos que a gente puder estudar, de forma que vocês tenham um conhecimento até mesmo que superficial sobre isso, né? Sobre as coisas. Não é necessário que vocês se aprofundem tanto, tá bom? Tá legal? Então vamos lá, ó. Esses três primeiros assuntos aqui estão interligados. O que eu quero dizer com isso? Para falar de função, eu preciso saber que tem uma relação. Para saber que é uma relação, eu preciso saber que são conjuntos. Então, eu não posso falar de uma coisa sem falar da outra, tá bem? Então, esses três assuntos aqui, eles estão interligados. Em seguida, temos um assunto independente aqui, que é o assunto de sequências, que é onde a gente vai falar de PA e PG, tá? São assuntos independentes. Depois temos dois assuntos que estão interligados também, que é o assunto de matrizes e determinantes. Não posso falar de determinantes se você não sabe o que é uma matriz. E um outro assunto aqui que está por fora disso são os números complexos, tá? É um assunto independente também. Então, eu creio que o mais importante para a gente aqui seja o primeiro tópico aqui, tá? Que é o tópico de conjuntos, relação e função, tá bem? Então tá, eu acho que eu já falei demais, né? Deixa eu apagar tudo aqui. E vamos dar início à nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Eu já peço desculpa para vocês de antemão, porque às vezes eu me enrolo com esse programa, então eu posso fazer algumas atrapalhadas, tá bem? Então não se preocupe. Vamos lá. Conjuntos. E a minha letra também ela não sai tão bonitinha aqui, tá bom? Vamos lá, conjuntos. Primeiramente vamos definir o que é um conjunto, né? Vamos botar aqui, ó, definição. Conjunto nada mais é do que uma coleção de elementos. Conjunto é isso, pessoal, praticamente, né? Falando de maneira curta e grossa, um conjunto é uma coleção de elementos. Por exemplo, se eu quero pegar uma coleção de vogais, né, com todas as vogais, eu vou ter as vogais aqui, A, E, I, O, U. Isso aqui é uma coleção de elementos, né? A coleção das vogais. Então isso pra gente é um conjunto, tá bom? Em matemática, a gente gosta de denotar os conjuntos por uma letra maiúscula. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o nosso conjunto Azão, tá? Nosso conjunto A, formado pelas vogais. Tudo bem, agora vamos pegar conjuntos numéricos, né? A gente gosta de trabalhar com números. Então, vou pegar aqui um conjunto B. Digamos que eu pego os conjuntos com os seguintes elementos: 0, 1, 3 e 7. Isso aqui é um conjunto, né, que não tem nenhuma relação intrínseca entre os seus elementos, mas é um conjunto numérico. Tem os elementos 0, 1, 3 e 7, tá bem? Estão aqui, tá legal? Tem conjuntos mais específicos, por exemplo, como o conjunto dos números primos. Vou até escrever aqui, ó, conjunto
dois números primos, não, eu vou pegar um mais fácil, dos números pares. E aí a gente tem como os elementos aqui o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e assim por diante, né? Que é um conjunto infinito. Temos também aqui um conjunto muito conhecido, que é o conjunto dos números ímpares. Então está aqui, conjunto dos ímpares. Possui os elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente, que também é um outro conjunto infinito. Temos um conjunto muito conhecido que é o conjunto dos números naturais, certo? Que nada mais é do que a junção dos pares com os ímpares. Então nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, né, são os números os quais a gente está habituado a utilizar. Esse é o conjunto dos naturais. Tá legal? Então o importante saber aqui é o seguinte: a gente denota um conjunto por uma letra maiúscula, tá bem? E os seus elementos vêm distribuídos entre chaves, tá legal? Um conjunto ele pode ser finito, ou seja, tem uma quantidade limitada de elementos, ou ele pode ser infinito, ou seja, tem uma quantidade ilimitada de elementos, como é o caso do conjunto dos pares e o conjunto dos ímpares, assim como o conjunto dos números naturais, tá bem? Então deixa eu apagar aqui. Dada a ideia de conjunto, bem, vamos estudar a ideia agora de pertinência e continência. Então, deixa eu colocar aqui, pertinência e continência. Vamos lá, praticamente a ideia é o seguinte: a gente vai utilizar dois elementos, esse aqui e esse aqui. Temos que saber fazer distinções entre esses elementos aqui, tá legal? Esses símbolos. Esse símbolo ezinho aqui, meio estranho, é o símbolo de pertence. Quando a gente pega e risca esse elemento dessa seguinte forma aqui, ó, significa não pertence. Já esse outro símbolo aqui, que parece um U deitado, ele significa contido. E quando a gente risca, significa não contido, tá? Então eu vou escrever aqui bonitinho para vocês, até para vocês depois poderem olhar. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Símbolos. Esse aqui é o símbolo de pertence. Esse aqui, como está cortado, é o símbolo de não pertence. Não pertence. Esse Uzinho deitado, né, entre aspas, ele é o símbolo de contido. E quando você faz um risco nele, significa que é o símbolo de não contido. Não contido. Como é que a gente vai empregar esses elementos, né? Vamos lá. Eu vou dar para você aqui um determinado conjunto X. Então, deixa eu só trocar aqui a cor. Então, eu vou pegar esse conjunto X com os seguintes elementos aleatórios, né? 0, 3, 9, 11 e 17. Pronto. Esse conjunto com 5 elementos, e aí é o seguinte. Eu faço a seguinte pergunta para você. 2 é um elemento que pertence ao conjunto X? Não, né? Se você olhar para os elementos do conjunto X, o 2 não está lá. Então, você coloca assim, que 2 não pertence ao conjunto X. Agora, se eu pergunto a você se o 9 pertence ao conjunto X, nitidamente você vê que o 9 é um elemento de X. Portanto, sim, 9 pertence ao conjunto X. Tá legal? Tudo bem, mas quando é que eu vou usar o símbolo de contido? Eu posso utilizar o símbolo de contido para falar que o elemento 3, por exemplo, está contido no conjunto X? Aí que tá, você não pode fazer isso. Por quê? O símbolo de contido e não contido é um símbolo utilizado para você relacionar um conjunto com o outro. Como assim? Olha só. Deixa eu apagar aqui. O símbolo de pertence e não pertence, você relaciona o elemento com o conjunto. Mas o símbolo de contido e não contido, você relaciona conjunto com conjunto. Então, nós temos o conjunto X e eu vou tomar um outro conjunto aqui. Vou tomar o conjunto Y, que ele tem como elementos aqui o 9 e o 11 apenas. Repara que o conjunto Y possui os elementos 9 e 11, e esses elementos também são elementos de X. Então, eu posso falar a partir disso que o conjunto Y está contido no conjunto X. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto Y estão também no conjunto X. Então, a gente usa esse símbolo nessa situação, quando a gente está pegando dois conjuntos e comparando.
Eu estou comparando os elementos de y com os elementos de x. Quando todos os elementos de y são também elementos de x, eu posso falar que y é um subconjunto de x, tá? Está contido em x. Quando um conjunto está contido no outro, a gente dá um nome a isso, dá um nome a esse conjunto. A gente fala que ele é um subconjunto do conjunto maior, tá? Então, y nessa situação é um subconjunto de x. Agora, se eu pego esse conjunto Z aqui, com os elementos 0, 3 e 7. Nitidamente, você percebe o seguinte, o 0 e o 3 são elementos que estão em x. Porém, o 7, que é um elemento do Z, não é um elemento de x. Então, você não pode falar que Z está contido em x. Você tem que falar que ele não está contido em x. Ah, mas os elementos 0 e 3 estão em x. É só o 7 que não está. Pois é. Se apenas um elemento já furar, não tiver no outro, então significa que esse conjunto Z ele não está contido em x. Tá legal? Então, praticamente resumindo, você utiliza o símbolo de pertence e de não pertence para relacionar um elemento com um conjunto. E você utiliza o símbolo de contido e não contido para relacionar conjuntos, um conjunto com o outro. Tá bem? Então, vamos apagar aqui. Vamos falar agora de subconjunto. Né? Praticamente eu dei a palhinha aqui, né, do que seria um subconjunto. Vamos lá. Subconjunto. Então, vou definir aqui. Definição. Dizemos que A é subconjunto de um dado conjunto X se todo, atenção, ó, se todo elemento de A também é elemento de X. E a gente denota da seguinte forma: A está contido em X, ou seja, você pode ler como A é um subconjunto de X. Tá legal? Ou você lê A está contido em X, ou você lê A é um subconjunto de X. Então tá aqui a definição de subconjunto. Você fala que um conjunto A, né, ele é um subconjunto de um dado conjunto X, se todos os elementos de A são também elementos de X. Então, vamos pegar mais um exemplo aqui para vocês. Você tem um conjunto aqui X dado pelos, digamos, pelos pares, né? 0, 2, 4, 6 e assim vai por diante, porque é um conjunto infinito. Então, se eu pego o conjunto A, que tem somente os elementos, digamos, 2, 6, 10, pronto, só esses três elementos. Tá vendo? Todos os elementos de A vão estar em X, né? Porque o 2 é par, o 6 é par, o 10 é par. E como o X é o conjunto dos pares, obviamente A é um subconjunto de X. Tá legal? Beleza? Então, essa é a ideia de subconjuntos. Já falando de subconjuntos aqui, a gente pode introduzir a ideia de quantos subconjuntos a gente pode formar a partir de um dado conjunto. Ou seja, deixa eu colocar aqui para vocês número de subconjuntos possíveis a partir de um dado conjunto. Vamos lá, número de subconjuntos possíveis a partir de um dado conjunto. Digamos que eu pego um conjunto X e coloco os seguintes elementos: 1 e 2. Pronto, só tenho esse conjunto X com os elementos 1 e 2. Quais são os possíveis subconjuntos de X que eu posso criar? Vamos lá. Eu vou denotar da seguinte forma, tá? Eu vou denotar por A1, primeiro subconjunto. Eu posso criar um subconjunto que só tem o elemento 1. Certo? Posso criar. A1 é um subconjunto de X? É. Por quê? A1 só tem o elemento 1. E esse elemento 1 também aparece em X. Então, obviamente, A1 é um subconjunto de X. Posso pegar esse subconjunto aqui, A2, que tem o elemento 2. Ele é um subconjunto de X. Posso pegar também o próprio X é um subconjunto dele próprio. Tá? Todo conjunto está contido nele mesmo. Então, X
está contido em x. Isso aqui é sempre verdadeiro, tá? Todo conjunto está contido nele próprio, porque todos os elementos de x estão em x. Isso é óbvio, né? Então está aqui. Ah, então só tem esses 3 possíveis subconjuntos? Não. Existe um conjunto também que a gente chama de conjunto vazio, que é um conjunto que não tem nenhum elemento, tá? Que a gente denota dessa forma aqui, ó. Você pode colocar somente chaves sem nada dentro ou colocar essa bolinha com risco. Isso aqui significa conjunto vazio. Conjunto vazio. Tá? Então, vou botar aqui uma definição breve do que é um conjunto vazio. Então, tá aqui. Deixa eu mudar a cor. Conjunto vazio. A gente denota assim, né? Deixa eu colocar. É um conjunto que não possui elementos. Tá legal? O vazio sempre é subconjunto de qualquer conjunto, tá bom? O vazio sempre vai ser subconjunto de qualquer conjunto. Então você percebeu o seguinte, a partir desse conjunto X que tem 2 elementos, eu consegui criar 4 subconjuntos. Criei o subconjunto A1, que possui o elemento 1 apenas. Criei o subconjunto A2, que possui o elemento 2 apenas. Criei o subconjunto A3, que possui os elementos 1 e 2, que é o próprio X no caso. E criei o subconjunto A4, que é o conjunto vazio. Então você conseguiu criar 4 subconjuntos a partir de um conjunto com 2 elementos, tá? Beleza, agora vamos ampliar isso aqui, né? Vamos pegar um conjunto com 3 elementos. Então agora, vou pegar um conjunto aqui, ó. Vou continuar mantendo a letra X, tá? Então tá aqui, X é um conjunto que tem os elementos, vou botar os elementos mais simples possíveis, tá bom? 1, 2 e 3, para ser bem fácil. Então quantos subconjuntos a gente pode formar a partir disso aqui, né? A partir de um conjunto que tem 3 elementos. Eu já vou colocar direto sem colocar a letra na frente, tá bom? Eu posso criar esse conjunto aqui, né? Que tem somente 1 como elemento. Posso criar esse conjunto aqui, que só tem o 2 como elemento. Posso criar esse conjunto, que só tem o 3 como elemento. Posso criar o conjunto que tem o 1 e o 2. Posso criar o conjunto que tem o 1 e o 3. Posso criar o conjunto que tem o 2 e o 3. E posso criar o conjunto que tem o 1, 2 e o 3. Certo? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. E ainda falta o conjunto vazio, né? Vou colocar aqui. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguimos criar 8 subconjuntos a partir de X. Conseguimos criar 8 subconjuntos a partir de X. Tá vendo? No conjunto que tem 3 elementos, a gente conseguiu criar 8 subconjuntos. Tá legal? A pergunta é, será que se eu tenho um dado conjunto X com uma determinada quantidade de elementos, eu consigo saber o número de subconjuntos possíveis? A resposta é sim. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e vou mostrar para vocês. No exemplo anterior, a gente tinha um conjunto, né, com os elementos 1 e 2, que era o nosso conjunto X. Tem os elementos 1 e 2. Né? O número de elementos de X eu vou representar dessa forma, tá? NX, número de elementos de X. Eram 2 elementos. 2 elementos. E quantos subconjuntos a gente conseguiu criar? 4, né? Criamos 4 subconjuntos. Então, a partir disso aqui, a gente criou 4 subconjuntos. Quando a gente pegou o conjunto X com os elementos 1, 2 e 3, né? Com 3 elementos, a gente sabe que o número de elementos de X para esse caso aqui é 3. 3 elementos. E a gente percebeu que conseguimos formar 8 subconjuntos. 8 subconjuntos. Se você tivesse testado, sei lá, 4 elementos, digamos 1, 2, 3 e 4, pegasse esse conjunto com 4 elementos e fizesse todos os subconjuntos, você ia encontrar o número de elementos, o número de subconjuntos como sendo 16. Você ia encontrar 16 subconjuntos. Se você tivesse pegado um conjunto com 5 elementos e fosse ver o número de subconjuntos, você ia encontrar 32. O que você começa a perceber é que sempre está sendo gerado potências de 2. Olha só, o 4 você pode escrever ele como sendo 2 ao quadrado. O 8 você pode escrever ele como sendo 2 ao cubo. O 16 como sendo 2 à quarta. Ou seja, o número que aparece aqui no expoente, né? Tá vendo? 2, 3, 4. Ele é o número de elementos do conjunto original X. Ó. 2 elementos, aparece aqui no expoente 2. 3 elementos, para esse conjunto com 3 elementos, aparece o expoente 3 aqui.
Esse conjunto com 4 elementos, aparece o 4 aqui no expoente. Então você pode definir uma regrinha para descobrir o número de subconjuntos a partir de um dado conjunto, né? A gente vai definir isso aqui agora, ó. Deixa eu colocar aqui. Dado um conjunto X com N elementos, temos que o número de subconjuntos de X é dado por... E aqui está a formulinha. A gente representa, né, o conjunto dos subconjuntos assim, um P caligráfico, P de X é igual a 2 elevado a N. Tá legal? O número de todos os subconjuntos. Deixa eu mudar esse aqui. Deixa eu colocar uma notação mais simples para vocês, tá? Eu vou só escrever para vocês não ficarem gravando muita coisa. Então, vou botar assim, ó, número de subconjuntos... Pronto, fica mais fácil, né? Número de subconjuntos de X é dado por 2 elevado a N, tá bom? Ah, professor, então, se o senhor falar para mim que... Vamos aí, pegar o azul. Se eu tenho um conjunto X que tem 6 elementos, então, o maior número possível de subconjuntos que eu vou ter, né, o número de subconjuntos de X, vai ser 2 elevado a 6, né, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Né, 2 vezes ele mesmo 6 vezes. Isso aqui dá 64. Então, são 64 subconjuntos possíveis. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, praticamente é isso, né? Eu vou só falar mais... vou só falar mais uma coisa aqui para a gente fechar a nossa aula de hoje, e na próxima aula, né, na terça-feira, a gente fala sobre operações entre conjuntos, e aí eu passo uma lista de exercício para vocês. Eu queria falar só sobre outro conjunto importante, né? A gente falou do conjunto vazio, que é o conjunto que não possui nenhum elemento, mas também existe esse conjunto aqui, que é bem interessante, que é o conjunto unitário. Como o nome já diz, né, conjunto unitário é aquele que possui... Meu Deus, tá horrível isso aqui, né? Que possui... Parece que saiu 3 S. É aquele que possui apenas um elemento. Esse é o conjunto unitário, tá? É aquele que possui apenas um elemento. Então, exemplozinhos aqui para vocês, né? Vamos lá. Exemplos. Conjunto X com elemento 0 apenas, um conjunto Y que só tem um elemento 10, um conjunto Z. Pode ter negativos também, tá? Obviamente, que tem um elemento menos 5 meios. Então, tá vendo? São conjuntos que possuem apenas o quê? Apenas um elemento. São conjuntos unitários. Tá legal? Tranquilo? Então, pessoal, é isso, né? Vamos ficar por aqui. Praticamente hoje para vocês eu revisei o que era um conjunto, né? Falei sobre subconjunto. Expliquei para vocês a relação entre os símbolos de pertence, não pertence, contido, não contido, né? Lembrando que você usa o símbolo de pertence, não pertence para relacionar um elemento com um conjunto e o símbolo de contido e não contido para relacionar dois conjuntos. Tá legal? Falei para vocês sobre o conjunto vazio, sobre o conjunto unitário, como eu falei agora, e falei também como determinar a quantidade máxima de subconjuntos a partir de um dado conjunto. Tá legal? Então a gente fica por aqui e vejo vocês na próxima aula. Valeu, abraços!